Oi, gente! Hoje eu vou contar pra vocês uma história muito louca da minha adolescência enquanto eu me maquio, porque aqui é assim. Eu estudei durante 3 anos escondida no colégio. Bom, vou explicar. Meu pai sempre foi um cara muito autoritário. Ele decidiu, lá em 2006, que ele queria que eu estudasse no colégio PH. Porque ele achava que era um colégio bom e ele tinha lá os motivos dele. Até aí, problema nenhum, né? Eu e minha mãe fomos lá, andando bonitinhas, me levar para fazer a prova do colégio. Porque lá em 2005 o PH ele só aceitava alunos que fizessem uma prova, né, de proficiência e passassem, tivesse uma boa nota. E aí sim o aluno era autorizado a estudar no colégio. Lá em 2005 fui pimpona fazer a prova e no final das contas não passei. Não passei na prova. Meu pai, ele sempre foi uma pessoa muito relativamente autoritária, né? Então era isso. Ou você... Ai, meu amor. Ficou aparecendo no vídeo? Não. Meu pai sempre foi uma pessoa muito autoritária e por isso a gente tentava não desviar muito das coisas que ele queria. Então, se ele queria que eu estudasse no colégio, é isso que ia acontecer. E por isso a gente evitava fazer coisas que ele não gostava, porque a gente sabia que podia ter consequências e na maioria das vezes tinha. Então eu fui, né, meio cabisbaixa voltando para casa para avisar que eu não tinha passado na prova do PH. Quando eu cheguei em casa, eu encontrei vários amigos do meu pai numa festinha lá em casa para comemorar o fato de que eu tinha passado no PH. E aí meu pai tinha chamado os amigos para comemorar, para falar, né, para todo mundo, ah não, porque agora minha filha é do PH. E eu fiquei olhando, é sério isso? E a minha mãe olhando para mim com a cara assim, tipo... Aí eu chamei ela num cantinho e falei, olha só, eu não passei não, tá? E aí ela, obviamente, levou um susto e começou a pensar rápido. Minha mãe é uma gênia. Gênia, gênia, gênia. E aí ela, pensando rápido, decidiu, né? Fala pra ele que você passou assim e que tá tudo bem. A gente vai dar um jeito. E aí eu, tá bom, entrei na conversa porque realmente meu pai não era muito do tipo de pessoa que você conseguia argumentar. Seus argumentos, todos eram engolidos. Goela abaixo. E aí a minha mãe, nos dias seguintes, apareceu lá em casa com o uniforme do PH e com material escolar do PH. E aí eu, de 2005, né, olhando assim pra ela, pensando, o que a gente vai fazer? Ela disse, você eu fala que tá estudando no PH. E desse dia em diante, toda vez que eu saía de casa de manhã e que meu pai estava em casa, eu saía com o uniforme do PH. Alguns dias depois, a gente me matriculou no Colégio Martins, que era lá perto de casa também, que era um bom colégio. Acho que não era o PH. E aí, durante vários meses, eu todo dia saía de manhã de casa com o uniforme do PH e ia andando até o Colégio Martins. Estudava no Colégio Martins. E aí voltava para casa com o uniforme do PH. E isso porque eu não contei das várias vezes onde meu pai simplesmente resolvia que ia me buscar no colégio, de surpresa. Assim, tava fazendo uma boa ação, né? Caridade, eu vou buscar minha filha. E aí ele ia me buscar. Lá em 2006, ele me ligava assim no celular e falava, tipo, oi, Elizabeth, eu tô aqui na porta do colégio. Quando você sair, vem encontrar com o pai. E eu assim, ó, fico trancado dentro do outro colégio. É mais ou menos uma meia hora de distância de um colégio pro outro. Mas meia hora é o suficiente pro seu pai reclamar porque que você ainda não saiu da sala. Resumo da ópera. Eu tinha que sair correndo de um colégio, pegava um ônibus, ou às vezes ia correndo literalmente, e chegava no colégio. E foi durante um ano inteiro assim. Até que eu resolvi, no ano seguinte, né, fazer novamente a prova do PH. Eu fiz a prova, em 2007 eu fiz a prova pela segunda vez do PH, e eu passei dessa vez. E aí quando eu fui junto com a minha mãe fazer a matrícula no colégio, eles pediram meu histórico escolar, eu dei meu histórico escolar para eles, e aí eu fui notificada de que alunos com histórico de repetência, né, eu tinha repetido a 6ª série, alguns anos antes, alunos com histórico de repetência não eram aceitos no PH. Ou seja, eu fiz a porra da prova, passei na prova, mas eu não podia estudar no PH, porque eu já tinha repetido de ano. E aí eu fiquei bem triste na época, porque isso significava que eu simplesmente não ia conseguir estudar no PH ever.
E aí eu avisei pra minha mãe, olha só, não vai rolar estudar no PH. Era all, sabe? E aí a minha mãe falou, tudo bem, a gente continua nesse esquema e a gente tenta fazer ele querer mudar você de colégio, de novo, pra quem sabe você falar que pode estudar no Martins. E aí a gente deu a ideia pro meu pai, né, de, poxa, então, PH tá legal, mas, cara, tem um colégio aí que, pô, ele é bem promissor também, né, tal de Martins, é legal, Elizabeth, acha legal. E aí meu pai, na época, virou e falou, não vai estudar no Martins não, porque eu quero que estude no PH, então vai estudar no PH. E eu e minha mãe olhando assim pra ele. Tá bom. Eu fiquei mais 2 anos, gente, 2 anos, fazendo esse mesmo esquema. De acorda, bota o uniforme do colégio, vai pro outro colégio. E de 2 em 2 semanas, ele, em algum dia aleatório, inventava de ir me buscar ou de me levar no colégio. Lembrando que toda vez que ele ia me buscar ou me levar, eu chegava atrasada, de verdade. Eu saía mais cedo das minhas aulas e chegava atrasada nas minhas aulas de verdade. Porque eu estava muito ocupada fingindo que estudo no PH. Gente, foi muito engraçado. Teve uma vez onde eu estava atrasada para sair, eu estava realmente atrasada para o colégio. E aí meu pai resolveu que ia fazer uma boa ação e me levar no colégio, já que eu estava atrasada. Ele me levou, eu entrei no PH, óbvio, né? Porque tinha que entrar, porque meu pai ele não me deixava no colégio, ele não ia embora até que me visse entrando. E aí, eu entrei, só que, como eu estava atrasada, já tinha começado o horário de aula. E o inspetor, que fica na porta, não me deixou sair. Porque um aluno, né, mas ele estava certo, né, por questões de segurança, um aluno entra, você não deixa o aluno sair. O aluno só vai sair no horário que for para sair, todos os alunos. E eu tive que passar, gente, eu passei o dia inteiro. Eu lembro que isso aconteceu uma única vez. Em 3 anos, eu tive que passar o dia inteiro no colégio. Eu fiquei escondida no banheiro, sério, do Colégio PH da Tijuca. Eu não estava matriculada no colégio, mas eu entrei porque eu estava com uniforme, e eu era adolescente, né? E eu fiquei o horário inteiro de aula dentro do banheiro, aí eu fui pro vestiário, e eu fiquei alternando no horário do recreio. Eu saí, rodei o recreio, interagi com outras crianças, mas... assim, sabe? Tipo, eu não podia ir embora, eu não conseguia ir embora do colégio porque os inspetores não iam me deixar. E eu não podia falar pra ninguém de toda a minha treta. Então, nesse dia, eu lembro que eu faltei a aula no Martins. Eu não tive aula, eu lembro que eu, inclusive, me dei mal na prova porque eu tinha faltado nessa aula. Eu lembro até hoje. Eles passaram mais de 10 anos. Até hoje, eu tenho essa cisma com o Colégio PH na cabeça. E não foi só isso. Em 2008... que foi quando eu me formei no colégio, meu pai quis que eu participasse da festa de formatura. E eu lembro da festa de formatura desse ano do PH, foi lá no Citibank Hall. Citibank Hall, né, na época. Que hoje já teve vários nomes, né, mas na época eu acho que era Citibank Hall. E meu pai cismou que eu deveria participar da porra da festa de formatura. E aí eu tive que arrumar ingresso para festa de formatura, porque as festas do PH era ingresso, você comprava ingresso. Eu lembro até hoje que era R$150. Então, assim, era caríssimo. Ingresso para você participar da festa de formatura. Eu levei meu pai e minha mãe. E aí... a gente ficou lá, na porra da festa de formatura. Eles não chamaram meu nome, obviamente, porque eu não era aluna. E aí meu pai ficou me questionando por que eles não chamaram meu nome pra ir lá na frente, receber o canudo. E aí eu falei, é porque eu não paguei. Eu tinha que pagar pra receber o canudo lá na frente. E ainda levei um esporro do meu pai, porque ele queria que eu tivesse participado, né? Ele queria que eu tivesse pago. Queria que eu, sei lá, tivesse pedido dinheiro pra ele, pelo menos. Ainda tomei ele um esporro. E
vi o Jota Quest pela primeira vez ao vivo. Porque lá no Citibank Hall, no Colégio PH, formatura do Colégio PH de 2008, eu acho, teve o Jota Quest. E aí eu lembro várias crianças pulando, abraçadas assim, ó. O amor é o calor. E eu olhando assim. O que eu tô fazendo aqui? Cara, sério, a minha mãe participou desse processo todo junto comigo. Pra ela deve ter sido tão assustador quanto. Mas uma das partes, cara, que eu acho mais surreal dessa história é que o meu pai, ele era bem desconfiado, né? Então, ele sempre, todo mês, ele pagava o colégio e ele pedia o recibo, né? Normal. Pedia o recibo para que ele tivesse um controle de pagamentos, né? E aí, a gente sempre ficava na dúvida, né? Como que a gente vai arranjar o recibo do PH? Eu montei o recibo no Paint, assinava, colocava o logotipo do PH, assinava e dava para ele. Olha, aqui ó, pagamento da última mensalidade do colégio. E aí, quando chegava, né, todo ano, tinha o momento de você declarar o imposto de renda. E aí meu pai declarava imposto de renda, né, assim como vários cidadãos. E ele queria os boletos do PH para poder, né, declarar no imposto de renda. A gente, eu, minha mãe, né, e meu irmão, a gente teve que aprender a fazer imposto de renda para que a gente pudesse fazer o imposto de renda dele usando os recibos do colégio verdadeiro que eu estudava, né, do Martins. Porque se você coloca um recibo falso no seu imposto de renda, com valores, né, valores divergentes, você vai ser pego na malha fina. E a gente não queria que isso acontecesse, né? Porque imagina, se não falar que eu estudo no colégio já ia render uma surra pra gente, imagina o que ia acontecer se ele fosse pego na malha fina por causa dessa história, né? Então a gente sempre teve muito cuidado e muito medo, né, dessa história. Por mais que hoje eu fale de uma forma leve, né, engraçada até, na época a gente tinha bastante medo, porque se ele descobrisse, Deus sabe o que ele ia fazer. Então, assim, a gente tinha bastante medo do meu pai nessa época, mas foi o suficiente pra gente conseguir levar a vida. E durante 3 anos, durante todo o meu ensino médio, meu pai achou que eu estudasse no PH. Aí, olha só coisa curiosa também, né? Depois que eu me formei no colégio, ele queria que eu fosse pra Polícia Militar também. Não era bem a minha vibe, né? Então, eu meio que não fui. Mas, o que acontece? Meu pai, ele queria muito que eu fosse e ele falou, olha só, eu vou largar vocês, hein? Se você não fizer direito, a faculdade, né, direito, eu vou largar vocês. E a gente não podia, né, a gente não queria ser largada, porque isso significa que ele não ia mais ajudar a gente financeiramente. E isso ia só zoar toda a nossa vida, né? A gente não ia ter dinheiro pra nada e a gente ia virar indigente. Então, 3 anos dizendo que eu estudava no Colégio PH, eu passei pra faculdade, né? Claramente, eu queria fazer biblioteconomia, eu queria ser bibliotecária e, por causa do meu pai, eu estava nessa dúvida entre direito e biblioteconomia. Hoje, 2020, eu linda, bibliotecária. E durante 2 anos da minha faculdade, meu pai achou que eu fazia direito na Unirio. Porque o campus de biblioteconomia e o campus de direito são no mesmo bairro, né? Então, sempre quando ele queria me buscar na faculdade, me levar na faculdade, ele me deixava em Botafogo, né? No campus de direito da Unirio. E eu ia andando depois até o campus de biblioteconomia. Linda. E durante todo esse tempo, ele deu ajuda financeira para mim, né, e para minha mãe. Durante um tempo,
Ele parou de dar pra minha mãe, foi só pra mim. Também porque minha mãe não precisava, né? Porque ela sempre trabalhou. Mas durante muito tempo foi isso. A nossa vida foi encoberta de mentiras, encoberta de medo e, claramente, né, encoberta de PH. E uma coisa interessante no meio disso tudo eram como os meus amigos lidavam com isso, né? Meus amigos não estavam acostumados com a necessidade de você mentir para os seus pais a ponto de você ter medo de apanhar, sabe? Porque meus amigos, eles todos tinham uma vida mediana, de classe média, né? A família minimamente feliz ali. Então ninguém tinha medo dos seus pais. Todo mundo só tinha medo de levar bronca, sabe? Não precisava ter medo de levar coronhada ou de apanhar, de sangrar seu nariz, sabe? Mas isso era o tipo de coisa que acontecia com a gente, então a gente tinha que dançar conforme a música. Fica aí, inclusive, a dica pra você que quer ter filhos um dia. Você não vai conseguir obrigar seus filhos a fazer o que você quer, tá? Eu não sei se alguém já disse isso pra você, não sei se alguém já comentou, mas olha só. Não rola você obrigar seus filhos a fazerem nada, porque senão você obriga eles a mentir pra você. Qualquer pessoa, né? Não necessariamente filhos. Sempre que você quer colocar alguém na berlinda, você não vai sair muito bem, porque as pessoas têm livre-arbítrio. As pessoas mentem bem. E elas fazem esquemão, que é como eu chamava, né? O meu esquemão. Durante muito tempo, o meu pai me proibiu de fazer outras coisas, como, por exemplo, estudar japonês, fazer taekwondo. Ele não me permitia fazer, não me autorizava a fazer taekwondo. Então, eu perguntei pra ele, o que você me deixa fazer? Ele, natação, pode fazer natação. E aí eu fazia natação, entrava, saía, ia fazer meu taekwondo, molhava o cabelo e voltava pra casa dizendo que fiz natação. Mas como as coisas no final acabaram bem, porque meu pai nunca descobriu, e nunca vai, porque, né, não está mais entre nós, essa é uma história da minha adolescência, né? Meus amigos, eles achavam muito engraçado, porque eu sempre tinha que andar com um uniforme do PH dentro da bolsa. E às vezes eu tava num rolê com eles e do nada eu trocava de roupa, botava o uniforme do PH. E aí vários alunos do Martins e eu ali, um gato pingado com o uniforme do PH, esperando meu pai indo me buscar. Sendo que tudo isso poderia ter sido evitado se ele fosse uma pessoa mais compreensiva, né, e menos violenta. Mas uma coisa é certa, a gente não consegue mudar as pessoas. Mas a gente consegue ser o rei da rataria. Bom, gente, muito obrigada por assistirem. Se vocês têm alguma história engraçada ou bem louca que nem essa, vocês me contem também, porque aí quem sabe a gente faz uma segunda versão desse vídeo, só que com várias histórias escabrosas da época de adolescência. Obrigada pela atenção, gente. Aproveitem para rir junto comigo. Um beijinho e tchau, tchau.